Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja contigo. Amém? Maravilha, né? Conhecer mais um rebanho do Senhor. Obrigado, pastor Douglas. Obrigado, pastores, né? Mais uma vez aqui. Você vai me falar que essa menininha, aquela menininha, meu Deus, deixa pra lá, tô ficando velhinha mesmo. Eu louvo a Deus por estar aqui, por esse convite maravilhoso, né? Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Esse Deus maravilhoso, já conhecemos um bom tempo o nosso amado irmão, nosso pastor, nosso amigo. Hoje a gente teve a notícia, a minha pastora faleceu, né, a pastora Adriana. Ela estava com câncer nos seios e desceu para o fígado, mas ela não morreu de câncer. O pastor Wendel foi visitar ela e ele estava com Covid. E aí passou Covid para a pastora Adriana, para os 2 filhos, e hoje, de 5 horas da manhã, minha pastora, com 50 anos, faleceu de Covid, né? Mas está no braço de papai, né? Então, é aquela coisa que a gente fala. Meu esposo está ali, para a glória de Deus, 50 dias na UTI, entubado, e para a glória de Deus está aí andando. Deus deu uma nova chance, uma nova história para o meu esposo também, né? O pastor Douglas sabe da minha história, que eu já passei essa tempestade. Ele veio também do trabalho, passou a Covid para mim, passou a Covid para minha filha, mas só ele que passou pelo vale da sombra da morte. Então, irmãos, se cuida, né? Se cuida, usa máscara, tá? Jesus é bom, maravilhoso, mas é bom a gente vigiar também, né? Crente vigia, mas a gente louva a Deus. Aqueles que estão descendo à sepultura com o Senhor, nada mais voltando para a casa de papai. Deus está no controle. Nós somos dependentes do Senhor, nunca esquece disso. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Mas mesmo dizendo assim para o cristão, você quer morrer hoje? Ninguém quer. Mesmo querendo ir para o céu, ninguém quer ir. Todo mundo quer ficar na terra. É uma realidade, né, pastor? Todo mundo sabe disso. Mas eu louvo pela vida desse ministério, da casa do Senhor. E nós estamos ali no Amanda, né, para a glória de Deus, até quando a gente também não sabe. A gente parou de viajar por causa da pandemia. E Deus tem nos dado graça. Nada mais é melhor do que estar nos pés do Senhor. Se não fossem as minhas orações e a vontade do querer do Senhor, eu tenho certeza que o meu esposo não estaria aqui. Você pode dizer assim, mas por quê, pastora? Porque você tem que ter crédito no céu de glória. Você tem que ter joelho, você tem que ter jejum, você tem que ter clamor por aquele que você ama da sua casa, pela sua família, quem está do outro lado me assistindo agora. Você tem que ter crédito no céu de glória. O que é crédito no céu de glória? O seu joelho virando que nem de camelo, buscando a face do Senhor. Que segunda seja feita a vontade do Senhor, mas que as minhas orações e as tuas orações suba até o trono do Senhor e faça um reboliço para que aquela vida seja curada e libertada. Depende de mim e de você. Aleluia. Pastor Douglas, tu me trouxe aqui, tu já me conhece. Amados, eu quero ler em Jó. Amém? Vamos ler sobre Jó. Capítulo 1, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Vamos saber a história do nosso irmão querido Jó, a virtude e riqueza de Jó. Todo mundo fala assim, nossa, o sofrimento de Jó. Para mim, é um homem maravilhoso, que a gente deve aprender muito com Jó, não só com ele, mas com todos. Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 1 e versículo 1. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso demais. O Senhor tem nos guardado e nos protegido nos tempos difíceis que estamos vivendo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam todos a casa um dos outros e fazia banquetes, cada um por sua vez. E mandava convidar as suas 3 irmãs, comeram e beberam com eles. Pode sentar, igreja, dando glória a Deus. Aleluia. A biografia de Jó nós já sabemos. Quem era Jó? Essas coisas maravilhosas que nós vemos que só Jó tinha. Ele era íntegro, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Coisa que nós não somos. Coisa que nós devemos aprender com Jó.
Nós colocamos lá no Facebook a nossa biografia, de onde nós nascemos, para onde, nós somos casados ou solteiros, quantos filhos, aquela história. Só que quando nós vemos na palavra do Senhor quem era Jó, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Olha a qualidade deste homem. Nós não somos perfeitos, temente a Deus, será que nós tememos mesmo a Deus? Será que nós somos crentes cristãos 100%? Não somos. Porque nós pecamos, nós erramos, muitas vezes, nós pensamos que nós estamos sozinhos, esquecemos que nós temos o Espírito Santo, já é pecado, já está errado, porque nós não andamos sozinhos, a partir do momento que nós temos um Deus poderoso, nós andamos com Deus, porque em meio da tempestade, muitas vezes, muitos amigos nos desprezam. Eu sei o que eu passei nesses 50 dias, em 50 dias na minha casa, em um mês, 28 dias, meu esposo entubado em Dayatuba. O que aconteceu? Muitos amigos não achou nem meu WhatsApp, nem para perguntar como que estava. E eu apostando, falando, perguntando, quem apareceu foi pessoas muitos anos atrás que a gente nem se conversava, muito tempo, mas aqueles que estavam próximo de mim, se esqueceram da pastora Rosângela. Porque acha que pastor não precisa de oração, acha que pastor não precisa de amigos. Mas aquela história, será que nós temos amigos? Será que verdadeiramente na hora das suas aflições, quem é que sobra na sua mão para você contar? Quem é o teu amigo na hora das suas aflições? Eu venho de um berço evangélico, eu nasci num berço evangélico, mas isso não me fez de uma mulher de Deus. Quando após o falecimento da minha mãe, que um dia eu vou contar o meu testemunho de um assassinato na minha casa, que eu desviei da presença do Senhor e fui conhecer o mundo, fui conhecer o que era droga, o que era tudo de errado, eu fui conhecer. Eu só voltei para Deus, eu sou sincera, só voltei para Deus porque eu estava num leito de cama com câncer, fase terminal, porque eu não queria saber de Deus, realidade. Porque eu venho de família pastoral, aquela época quando o povo adorava e glorificava Deus, ia para a igreja de charrete, chinelinho de dedo, e não esperava milagre de costumes, de roupa ou de dinheiro, não. Ia porque adorava o Senhor, ia porque sabia que ali estava Deus, não ia por riqueza, porque a maior riqueza é o Senhor. Quem tem Jesus tem tudo. Jó, não é porque Jó era um homem rico, não. Deus tinha ali com ele um compromisso. Jó ali, ele estava com toda aquela riqueza, um homem poderoso. Mas o diabo, numa certa vez, olhou e viu que tudo que Jó tinha. Você acha que você é bonitinho, não incomoda o inferno? Nós incomodamos o inferno, nós somos conhecidos no inferno. Você acha que diabo, Satanás, quer ver você feliz? Quer ver a sua casa abençoada? Não, ele quer ver nós de cabeça baixa, murmurando, reclamando, dizendo que Deus não nos vê, já estamos blasfemando. Jó tinha tudo que Jó tinha ali, a família dele também possuía. A Bíblia nos fala, num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E no versículo 7, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passar por ela. De rodear a terra e passar por ela. Por isso que ele sabe quem somos nós. Ele conhece o meu e o seu defeito. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Ele sabe, o pastor não vê, está querendo esconder o quê? Se Deus é que vê, está querendo esconder do pastor, o pastor não precisa saber, porque se ele é o anjo da igreja, antes que conte para ele, o Senhor já revela para ele, porque a Bíblia nos fala que aquilo que está oculto, profundo, escondido, o Senhor revela para os teus profetas. Por isso que é dado pastor hoje, nem sei, meus irmãos, pastor hoje ninguém nem respeita, né? Quer saber mais que o pastor? Não esquece que quem é ovelha tem que ser ovelha. Quem é pastor, é pastor. Tem que aprender, cada um colocar no seu lugar. E aí nós vemos que o diabo rodeou a terra, olhou, viu que Jó tinha tudo aquilo. E ainda disse assim, você quer que eu faça alguma coisa? Tira tudo dele. Deus permite todas as coisas na nossa vida.
Pastora, por que está acontecendo tudo isso? Vontade e permissão de Deus, porque se Deus quiser acabar com isso, Ele acaba e faz uma nova geração. E isso aqui é a mão de Deus. O povo assim mesmo ainda não tem temor de Deus. Está vendo a pandemia, tão brincando de crente. Está vendo o povo morrendo, tão brincando de cristão. Ninguém se dobra o joelho diante do Senhor, mas em Apocalipse está escrito que todo joelho se dobrará diante do grande Deus Todo-Poderoso. Não vai ter idade, não vai ter nada, mas todo joelho, hoje é mulher grávida, é criança, é bebê, todos estão descendo à sepultura. Se o nosso Deus quiser, Ele acaba com tudo isso agora, aleluia. Me disseram assim, ai pastora, foi o diabo não tem poder para nada, porque quem está no controle do mundo se chama Deus, o grande eu sou, e com esse ninguém pode, aleluia. É tempo de nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor, muito mais hoje, muito mais agora, porque nós estamos vivendo tempos incertos. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Estão dizendo que vai fechar todo o comércio de novo. Vai fechar toda essa região, estado de São Paulo de novo. E aí, meus irmãos, como é que vão fazer? Ficar trancado em casa? Por que o povo de Deus não se reúne em oração? Porque quando se reunimos em oração, estremece o coração de Deus, e Deus tem o poder de parar tudo isso, aleluia. As pessoas só se preocupam, pastor, uma realidade, quando a sua casa está bem, ele não está preocupado, mas quando a casa vai mal, corre aos pés do Senhor de uma forma, espera primeiro a tempestade vir, pastor, para depois querer consertar a casa. Depois da casa derrubada, você vai orar? Ou você vai orar antes que aconteça alguma coisa na sua casa? Por isso que a Bíblia fala, se prepara. Jó, aconteceu tudo com Jó porque Deus o permitiu. Deus o permitiu de uma maneira grande. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não me cercaste, concebe, e a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os teus bens se multiplicaram sobre a terra. Agora você tenta imaginar, um homem como Jó, conhecido naquela região, toda a história você conhece sobre Jó. Se você nunca leu, lê de novo e medite nessa palavra. Ele se sentiu, quando tudo chegaram e contaram assim, olha, morreu seu filho, a casa caiu, veio um vendaval, morreu. Jó enterrou os filhos e filhas. Cada pessoa que chegava contava, ó, morreu tal pessoa, olha, morreu tal pessoa. Agora imagine a situação de Jó e a mulher dele. Aí tem mulheres que pregam e falam assim, mas olha, a mulher de Jó falou para ele, amaldiçoa seu Deus e morre. Coloca no lugar dela. Se coloca no lugar de mulher de Jó. Se coloca. Ela perdeu todos os filhos. E ainda para acabar a história, ela vê o marido no quê? Raspando a cabeça, porque significava, o costume do Antigo Oriente, próximo de cortar o cabelo, simbolizava desamparo, desespero. E a Bíblia nos fala que era uma desgraça inapropriada para o povo de Deus, já rapou sua cabeça, para mostrar como estava aflito. E Jó estava naquele lugar, sem filhos, a mulher naquele lugar, olhando, falando assim para ele, olha a situação sua, homem. Blasfema contra esse Deus e morre. Mas ela estava vendo o marido como já podre. Você sabe qual foi a minha última oração para que o Senhor Jesus, que eu não tinha muito fôlego para orar, por causa que o meu pulmão foi atingido pela Covid, mas quando minha filha me levou no quarto, que eu dobrei os meus joelhos e falei com o meu Senhor, que eu tenho o meu lugar secreto, meu pano de saco, e eu lá falando com o meu Senhor, eu falei, Senhor, eu só tenho uma oração, eu tenho que ter sabedoria para orar. Eu não vou prender o espírito do meu esposo, teu servo na terra não, mas faça segundo a sua vontade. Vai me regaçar, me arrebentar, 37 anos de casado, 6 netos, 4 filhos, mas eu louvo pela vida do teu servo, que até aqui o Senhor tem cuidado. Mas se o Senhor Jesus, se for para o meu esposo sair de lá sem perna, sem braço, bobo, retardado, que a Covid mexe no cérebro, mexe no sistema neurótico, mexe nos ossos, nos nervos, Jesus, não quero, porque eu conheço meu esposo, e o Senhor, quando faz a obra, o Senhor faz por completo. Então, meu Senhor, que a sua vontade seja feita, mas eu quero o meu marido, eu vou dar banho, eu vou cuidar da sonda, vou dar injeção, vou aplicar insulina, vou levantar ele, vou ensinar ele a andar, falar, vou levar ele, dou banho nele, cuido dele, dou comida para ele, mas eu sei que o Senhor é o meu Redentor, e o Senhor vai dar uma nova história e vida para o teu servo, assim seja feita a sua vontade. Minha filha olhou para mim e falou, mãe, o médico ligou, que foi?
vão fazer a manobras do pai, quer virar de bruço, e o estado dele é grave e gravíssimo. O meu Redentor vive. Mas eu estava arregaçada por dentro, meu coração estava aflito. O meu coração estava aflito, porque eu sou uma mulher. E eu disse para o meu Senhor, tu sabes, Jesus, se não tem mais planos, não tem mais projetos, está nas tuas mãos. Quem sou eu, Senhor? E quando eu fiz essa oração, a minha filha falou, mãe, o médico falou que não deu certo. Falei, não tem problema. Sentei no sofá. No outro dia ligaram de Indaiatuba. Olha, dona Rosângela, é o seguinte, vamos fazer a manobra de novo com o seu Gilberto. Como todos sabiam que ele era pastor. Vamos fazer de novo, porque já está do cérebro à ponta do pé. Eu falei, tá bom. Voltei para o quarto. Cheguei no quarto meu, falei para minha filha, sai que eu vou trancar, porque agora eu vou falar com o grande eu sou. Ei, xaralabás. Cheguei e falei para o Senhor, e aí, meu pai, como é que vai ser? Tenho filhos e netos, o Senhor vai nos preparar, porque nós temos que ser preparados. O Senhor entrou com vento dentro do meu quarto, que não estava ventando. E o meu cachorrinho batendo na porta, porque toda vez que eu vou orar, meu cachorrinho também vem. E aí batendo na porta, e eu falei, Jesus, desliga minha mente daqui do quarto. Mas o Senhor Jesus é o Deus poderoso. Entrou um vento no meu quarto. E quando falou desse jeito, quando foi à noite, minha filha ligou e falou assim, mãe, liguei lá na UTI, o pai teve uma melhora. Amém. A minha filha falou, mãe, a senhora não vai falar mais nada? Eu falei, não. Eu não vou falar mais nada porque quem está lá é o Senhor. Eu sou apenas a serva do Senhor. O Senhor está lá. Mas você acha que eu ia fazer uma oração? Se o meu coração estava tão doendo, qualquer mulher falaria, Senhor, leva meu marido. Não. Jesus não faz isso não. Seja sábia. Seja uma mulher e um homem inteligente de falar com o Senhor. Porque a Bíblia fala, sabe por que não recebemos milagre? Porque não sabemos conversar com Deus. Pedes mal, não sabe falar com Ele. Não sabe dobrar o joelho e falar com Ele. Quando Jó estava no estágio que ele estava, que perdeu os filhos, imagine ele sem filhos, não tanto pela herança, mas perdeu toda filho, todo genro, não tinha mais ninguém por ele. A mulher dele naquele estágio ali, os amigos, todo mundo passava e dizia assim, mas ele não era o homem mais rico do Oriente? Esse homem que está agora podre aí desse jeito, ele não era tão poderoso e servia tal de um Deus tão grande? Quantas pessoas calunia, quantas pessoas que vê a pessoa no pó, em situações difíceis, mesmo cristão, porque não vamos ser hipócritas, irmão, porque muitas vezes para bater nas suas costas, na festa todo mundo está, mas no luto ninguém quer estar junto com ninguém. Na hora da aprovação, deixa ele na prova, parece que vai pegar a prova do irmão, vai pegar a prova do irmão, vai orar com o irmão. O meu avô, nós andávamos de charrete para servir a Deus, em cultos de libertação, e eu e meu irmão fomos criados pelos meus avós, os senhores de idade, que já dormem no Senhor há muitos anos, e eles me ensinavam a fazer o Ikikuri, nós trancávamos os animais e tirava dias de jejum. No outro dia, quando a gente ia para a escola, eu e meu irmão, cada um ia para o banheiro feminino, e ele para o masculino, na hora do recreio, nós dois entregávamos um jejum. Sabe o que os outros falavam para nós na escola? Vocês é crentinho mesmo, hein? Até na escola vocês enjejua. Todo mundo entrava na fila, a gente era pobrinho de marré assim, né? De lamparina, puxar água no balde lá, aquela coisa maravilhosa. Que saudade que eu tenho. E aí, quando chegava na escola, você estava em jejum, pastor. Você era já pobrinho, chegava aquela criança rica com aquele lanche. Aquele lanche maravilhoso. Meu sobrinho fala maritondela. Chegava lá com maritondela. Em casa não tinha nem Maria Tondela, não tinha Martondela. Aí chegava para nos oferecer. Meu irmão mais velho que ele falava para mim assim, você não pega, que nós estamos em consagração. Mas a lombriga estava, meu irmão, que só Jesus na causa sabe. Mas o que você aprendeu com isso? Obedecer. Porque a minha avó me ensinou assim, tudo que você quer, fale com o seu pai. Tudo que você quer, fale com Deus, porque Ele vai te dar. Jó ficou no estágio que estava. E os 3 amigos apareceram para consolar o Jó. Os amigos estavam ali para consolá-lo, para ver a situação. Agora imagine uma pessoa sendo zombada diariamente. O homem já estava podre,
coçando com caco de telha, no sofrimento, perdendo tudo. E cadê os amigos e as palavras de conforto ao coração? Cadê as pessoas para dizer assim, olha, fala este ainda que quando veio outro, diz, dividiram os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram, mataram os teus servos a fio de espada, mataram todo mundo e não sobra ninguém nessa história? Só ficou Jó naquele estágio? Por que Deus o permitiu naquele estágio? Deus permitiu para ver até onde ia a fé dele. Deus permitiu todas as coisas na nossas vidas para ver até onde a gente pode ir. Até onde nossa fé vai. Até onde você fala assim, não, Deus ele verdadeiramente é comigo. Deus ele não se esqueceu de mim. Com quem que você anda? Com quem você conta os teus problemas? Você conta para A e a B, C, ela dá solução para o seu problema? Ela dá solução para a sua casa? Dá nada. Conta tudo para o Senhor, que do Senhor que vem a sua solução. Você sabe por que aconteceu com José, toda a história de José do Egito? Porque todos os sonhos que José tinha, José contava. Tudo o que acontecia, olha, os feixes grandes e os feixes pequenos se dobrarão perante mim. Eu vi isso, aquilo outro. Ele contou tudo. Isso teve a inveja, teve os ciúmes. Isso não mudou. Isso continua do mesmo jeito. Isso não vai mudar. O que tem que mudar a igreja do Senhor é que quando nós conhecemos, quando Jó estava nas aflições de Jó, ele estava ali dobrado o joelho, ali naquela situação, fedendo tumores. A Bíblia nos fala que ele estava sofrendo de uma maneira terrível, mas ele estava ali quieto no lugar dele, esperando que o milagre acontecer. Porque se ele era tudo isso, íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal, algo Deus queria mostrar, provar para Satanás, ele é meu, e eu sei que ele vai ficar ali, e ele não vai pecar, por mais que lá na frente ele fala, olha Senhor, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá, aleluia, mas ele não ficou quieto, ele sempre tinha dentro dele assim, eu venço, está vindo a tempestade, vou fazer igual o camelo, no meio da tempestade do Saara, o que o camelo faz? Ele abaixa os joelhos e a tempestade passa, ele não morre sufocado, porque quando vem a tempestade, o crente tem que aprender igual o camelo, dobra os joelhos e deixa a tempestade passar, aleluia. Por que hoje não encontramos pessoas para orar e jejuar? O jejum é um fortalecimento espiritual, porque quando nós sentimos que Satanás, que vem uma luta grande, que o Senhor nos fala, vindo provações, nós já estamos o quê? Pronto, porque o que está para a guerra, somos nós que somos soldados para a guerra. Ninguém vai para uma guerra, meu amado, não sei quem serviu o exército, sem saber o que vai fazer no exército, sem uma preparação. Primeiro o armamento, primeiro a roupa, o coturno, primeiro toda a vestimenta, o brilho no coturno. Primeiro a escrita, a estudar. Você estuda a palavra do Senhor, você medita na palavra do Senhor, você tem um compromisso diário com o Senhor, aleluia. O demônio só levanta, porque é o trabalho dele, para querer nos destruir. Porque ele não fica feliz com o povo que vai morar no céu, porque ele era de lá. E ele sabe que já foi preparado todas as coisas para conosco. Então a função dele é que nós venhamos desistir da coroa, que nós venhamos parar na caminhada, que nós venhamos desistir daquilo que Deus prometeu para a sua casa. Porque a Bíblia fala, eu e minha casa serviremos o Senhor. Não importa se na sua casa só você é cristão, mas profetiza. Você acha que eu ganhei meu marido ontem? Meu marido é filho de macumbeira. Minha sogra tocava tabaca, e eu nasci no berço evangélico. Você está achando que foi fácil? Eu com 15 anos casando, e ele com 21 anos na igreja do Evangelho Quadrangular, e ainda pelo juizado de menor, que eu era órfão de menor, guardado pelo juiz, minha avó já tinha uma certa idade, e eu sabia muito bem que a minha maturidade espiritual era muito além daquele demônio, porque eu dizia assim, em meio à tempestade, em meio às trevas, eu vou brilhar como luz, porque eu fui ensinada assim. E o Senhor falou para mim assim, no meio dos 8 filhos daquela mulher, um vai ser um homem de Deus. Eu falei, esse é meu, esse vai ser meu, porque o Senhor falou para mim assim, no meio das trevas, você vai mostrar que você é luz.
E para a glória de Deus, minha sogra faleceu com 94 anos, 4 cunhados meus já desceu à sepultura, e eu louvo a Deus que todos foram para a glória do Senhor, porque eu fiz a diferença dentro da casa da minha sogra. Ela fazia macumba para mim, eu dava o trabalho para ela na oração. Ela fazia trabalho para mim, eu dava o trabalho para ela, porque eu falava para ela assim, minha sogra, fica em paz, Deus é bom demais. Você com essas histórias, essas coisas aí, Rosângela, é meio complicado. E ela me odiava. E eu sempre mostrei para ela, eu sou sogra. Eu sou sogra. Diz os meus genros que gosta de mim. Diz os meus genros. Mas você tem que mostrar a sua diferença onde você está. E com quem você está. Se o Senhor tem algo para cumprir, Ele vai cumprir. Eu fiz diferença na casa da minha sogra. Quando meu esposo aceitou Jesus, foi subir no monte, descer no monte, orando, jejuando, clamando e mostrando para ele quem era a mulher com quem ele casou. Que tinha 15 anos de idade, ele 21 anos, tocava carnaval, tocava tabaco no centro da minha sogra, e eu tocava o meu joelho no monte, eu tocava a minha oração no chão, eu tocava a testa no chão, eu ia para os montes, eu ia com a minha família buscar o Senhor, e minha avó falava assim, minha filha, eu falava, não se preocupa não, porque o meu Deus, Ele sabe todas as coisas, a senhora me ensinou assim. E é assim que Deus tem me ensinado a guerrear. Quando você está numa grande luta, você não abaixe a cabeça. Não sai igual aqueles crentes com tromba arrastando no chão, não. Ergue a sua cabeça para Satanás ver que quem está na tua frente é o grande Deus. E Ele está na sua frente. Então não tem tempestade, não tem nada que possa te abalar. Mas pastora, pode abalar sim, somos carnais. Mas quando você sentir, você vai sentir a força que vem do Senhor na sua vida, aleluia. Da onde que nós tiramos forças? Do Deus Todo-Poderoso. Quando Jó chegou naquilo que ele estava, na situação que ele estava, olha que a Bíblia fala, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou isso em terra, e o que Jó fez? Murmurou. Quem está com a Bíblia aberta? No versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou em terra, e fez o quê? Ele adorou, ele não murmurou, ele não reclamou, matou meus filhos todos, olha, Deus permitiu que matasse meus filhos, matasse, acabasse com todo o meu dinheiro, minha fama, porque hoje o povo quer fama. Eu fiquei presa na Federal, eu estava pregando na Bolívia, e toda vez que eu ia para a Bolívia, sempre tem um ministério lá, então eu sempre preguei na Bolívia, e aí eu comecei a pregar e falar sobre a erva daninha. Então, o que acontece? Eu comecei a pregar, e lá a maconha é liberada, e eu comecei a falar que Jesus cura, liberta e salva, porque se Deus te deu um espírito de ousadia, você tem que falar que é pecado, adultério, que é pecado, a mentira, fornicação é pecado, você está namorando, está transando, é pecado, você vai para o inferno, não adianta, é Bíblia. Eu tenho que namorar, transar com ela para depois casar, você vai para o inferno também, está tudo errado. Tem que fazer as coisas certas diante do Senhor, porque aqui é a palavra. E eu não posso fugir do que Deus faz, do que Deus fala. Eu casei muito bem, graças a Deus. Hoje em dia é um tal de só Jesus na causa, né? Aí depois casa errado, depois não sabe por que está passando prova aí, né? Casa fazendo tudo errado, ultrapassa todos os processos das coisas de Deus, e depois quer falar que Deus é culpado, né? Fala que Deus que é o diabo, também fala que é o diabo está nem sabendo, está colocando o diabo. E eu fiquei presa na Federal, porque eu sou uma pastora barulhenta e eu não levo coisa que não é minha para casa, porque quando Deus manda eu falar, eu falo, e bato a poeira da minha sandália e vou embora. E aquela noite tinha uma multidão, eles já estavam de olho em mim, e eu estava falando que Jesus cura, liberta e salva, que todos os vícios não é do Senhor, não pertence, veio todo mundo, com a Maria Juana, vieram com tudo, com Tito, vinha com tudo das coisas e jogava na frente do púlpito, jogava tudo, os baguinhos, os papelotes, todas as coisas, e jogava, e Jesus fez uma grande obra. Nisso a Federal já estava me esperando, e eu fiquei presa, eu falei, não, eu assumo tudo, que foi eu que estava falando mesmo, Jesus mandou eu falar, e eu falei mesmo, com autoridade de quem? Eu falei, do grande eu sou. Aí quando penso, não, estava meu esposo, meu filho, meu neto não era pequeno, meu neto falou, pronto, agora eu vou ficar presa, meu filho branquinho ficou mais amarelo do que tudo, o pastor ficou, falou assim, meu filho, não se preocupa não, e revira o carro, e mexe no carro, todo mundo lá de um lado, eu do outro, vai passar a linha, vamos passar a linha.
E meu filho, ai, a mãe agora vai ficar presa. Eu falei, quem disse? Jesus não me enviou. E se Jesus me colocar numa prisão, porque tem vida ali que precisa ser salva. Tudo tem propósito. Deus não coloca você em situação que ele não tem propósito. Você tem que discernir o que é Deus e o que é o cão. Quando Deus me colocou naquela situação, falei, eu posso pegar um negócio da minha bolsa? Aí vai a mulher federal também. Peguei, eu falei, dá licença, eu vou pegar só um negócio. Eu já pensou que eu ia pegar a arma, tudo tal, né? Falei, menino, você nem sabe a arma que eu tô. Peguei o meu óleo ungido, assim, peguei, passei na mão e fiquei, eita, Deus bom, maravilhoso. Aí Deus me tomou no mistério, no sapateio. E eles olhando e falaram, pronto, aí, agora vai longe desse negócio dessa mulher aí. Esse negócio aqui vai ficar. E todo mundo passava, as polícias, os federais falavam, o que está acontecendo lá dentro? Foi juntando gente. Quando foi juntando gente, meu filho falou, é a mãe. Pai, a mãe está lá no mistério, lá dentro. Quando Deus falou assim, fala o que eu tenho para falar com 4 pessoas aqui dentro, pois foi o chefe do chefe, o outro chefe do chefe, outro chefe do chefe, e Deus me honrou para a glória do Senhor. Fiquei 1 ano sem pisar lá, né? Isso é fato. 1 ano, porque eu sou pastora que faz tumulto. Eu nem sabia que eu fazia tanto tumulto. Porque pregar a verdade, falar a verdade, ninguém quer. Mas as pessoas, para falar que você, tudo Deus tem para nos dar. Toda a riqueza o Senhor tem já nos dado. Tudo o Senhor tem nos garantido. Quando Jó chegou nesse estágio, eu saí de lá, Deus fez a grande obra, fiquei 1 ano sem pisar agora, fiquei 1 ano sem ir na Bolívia, estou 1 ano sem poder ir, mas glorifico o Senhor que foi para fazer, Deus fez naquele momento. Você teme a quê e a quem? Porque Jó adorou com todo o seu coração. Quem é que vai adorar o Senhor em tempos difíceis? Você vai questionar a Deus. Eu questionei a Deus que a minha mãe foi assassinada dentro da minha casa. Ela estava passando roupa e eu encontrei minha mãe, ela tinha 31 anos de idade. Eu nasci num berço evangélico, eu não aceitei, eu questionei a Deus. Eu disse para ele, por que o Senhor o permitiu? Ela tinha desviado da presença do Senhor, uma grande mulher de Deus. Meu pai já tinha falecido e ela arrumou o padrasto, mas ele era bonzinho, calmo, tranquilo. E ela estava passando roupa, ela discutiu com ele, ele foi na cozinha, deu 7 facadas nela, eu cheguei na hora, ela estava em cima da mesa. Ele nem jogou ela no chão. Eu comecei a questionar Deus naquele momento, porque eu dizia para o Senhor aos meus 12 anos de idade, Senhor, eu vou na tua casa, eu te louvo, glorifico, eu não perco uma vigília, faço tudo o que eu tenho para fazer na tua casa. Mas por que aconteceu isso com a minha mãe? O que aconteceu? Passado depois muitos anos, Deus falou para mim o porquê tudo aquilo. Porque tudo Deus tem a sua resposta. Tudo Deus tem a resposta na hora e no dia certo. Demorou porque eu endureci o coração para Deus. Eu sempre disse que eu não ia casar com um pastor. Eu sempre dizia que eu não ia para campo missionário abrir igreja com tenda. Pois o Senhor falou, tu não quer, mas eu quero. Vai abrir ministério no Mato Grosso. Vai meu esposo, eu e 4 crianças. Vamos abrir ministério. Vai, monta a tenda, tira a tenda, ergue igreja, inaugura igreja e corre para lá e para cá. E eu falava, tudo aquilo que eu não queria, pastor. Jesus falou, você não tem o que querer, você tem o que me obedecer. Sabe por que nós não recebemos muitas coisas de Deus? Porque nós não obedecemos a palavra. Nós não queremos fazer isso, não queremos fazer aquilo. Jó ele adorou, Jó ele glorificou, Jó ficou naquela situação. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Assim diz a palavra do Senhor. Por que nós falamos coisas que sabemos que vai entristecer o coração de Deus naquele momento? É uma reflexão para nós. O que é bom para conosco? O que é bom em nossas vidas? Jó, quando no capítulo 3, que Jó amaldiçoou o seu dia, e depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó, parece o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Mas quem queria passar o que Jó passou? Quem queria estar no estágio de Jó? Quem queria sofrer como ele? Exemplo da palavra do Senhor.
passa o que passar, mas fica firme no Senhor, luta constantemente, porque os milagres do Senhor, as coisas do Senhor, é tomada força, é com oração, é com luta. Quando eu falei aqui, quando você tem uma preparação para ir para a guerra, primeira coisa que você está pronto, você estuda, passa no curso, você se forma, você recebe a sua patente, depois você vai para o campo, você começa a aprender a manusear a sua arma, a tirar, a desmontar, a fechar, a tirar qualquer enferrugem, limpar, lubrificar ela toda. Quando você vai para o preparo de um campo, uma guerra como for assim, ensina você uma sobrevivência, um kit de sobrevivência, em tempos de luta, ali aquela coisa de fome, de escassez, fósforo, até bombril, o que você mais precisa. Eles têm todo o equipamento. Aí nós olhamos o que o cristão tem. O equipamento do cristão é: a minha armadura é de Deus, a minha guerra, a minha arma está pronta, preparada. Para o quê? É a oração, é o meu joelho, é minha boca, é os meus pés, é os meus lábios. Eu posso pular, eu posso cantar, eu posso glorificar. Se é para me arrastar no chão, eu arrasto no chão, mas da presença dele eu não saio. Temos que nos preparar para os tempos difíceis, é o que nós estamos vivendo hoje. Tempos incertos, o que irá será de amanhã ou daqui a 2 minutos. Jó, quando ele viu essa situação, Jó, ele adorou, ele glorificou. A esposa insensata de Jó, eu sinto como ela olhava e falava assim: meu Deus, o homem nesse estágio ainda vai adorar. O homem está podre e ele vai adorar. Como que vai adorar desse jeito? Se já está morrendo. Meu filho, mesmo na morte, eu com câncer, Deus me visitou e falou: faz o quê? Adora. Faz o quê? Adora. Porque quando eu via tanto sofrimento dentro de casa, tantas coisas quando eu era criança, eu dizia assim: eu não vou ser pastora, minha família toda, para que precisa de mim? Mais um, não. E Deus falou assim: você não tem o que querer, você tem que obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós vemos que Jó se levantou, Deus mudou a história de Jó. A Bíblia nos fala que Jó falou o quê? No final, vê se alguém lembra que Jó falou. Mas depois dessa palavra, Jó falou o quê? Eu só ouvia falar de Deus. Hoje eu sei, conheço quem é Ele. Oh, aleluia! Eu só ouvia falar, Ele era tudo isso. E nós que conhecemos a Ele, é forte. Nós conhecemos a Ele. E o que nós somos? O que nós somos? Será que nós adoramos Ele? Nós glorificamos o Senhor Jesus? A Bíblia fala que quando passou todo o processo, que Jó se levantou, aí me falaram assim: pastora, mas ele não tinha mais riqueza, ele não tinha mais nada, Deus deu filhas, as 3 filhas foram as mais lindas que tinha no Oriente, Deus deu para ele tudo, mas como que ele obteve tanta riqueza, dobrado, triplo, tudo que Deus deu, tudo para ele em dobro? Porque como que ele conquistou isso? Ele conquistou porque as pessoas chegavam e dizimavam para ele: aqui ovelha, aqui gado, aqui ouro. Todos chegavam e foram abençoando Jó. Todos chegaram e foram mudando a história de Jó. Ele não ficou rico porque ele trabalhou. Ele ficou rico porque quando as pessoas olhavam e viram assim: olha, ele levantou, ele adorando nessa situação. Esse homem é um homem doido, morre logo, velho, para com essa podridão. Ele olhou para o Senhor e ele continuou adorando o Senhor com todo o seu coração. Quando nós adoramos o Senhor com todo o nosso coração, que nós levantamos de manhã e o primeiro bom dia é para o Espírito Santo, ou às 5 da manhã, ou às 3 da manhã, que você vai falar com o Papai do Céu, que você dobra o joelho e fala assim: aqui eu me apresento
apresento diante do Senhor. Entra aqui no meu quarto, meu Senhor. Entra aqui, senta aqui, escute a minha oração, escute a minha intercessão. Senhor, eu sou a primeira coisa, gratidão, Senhor, porque o Senhor tem nos dado vida. Gratidão, Senhor. Posso eu passar a noite chorando, posso eu estar sofrendo no meu coração, mas eu sei que quando eu levantar desse chão, porque eu sou teimosa, irmão, quando eu dobro o meu joelho, meu esposo fala para mim assim, não sei onde se arruma tanta palavra, e ele me conhece assim, que quando eu dobro o meu joelho, ninguém me entra no quarto. O povo lá em casa já fala, Deus me livre. Quando as pessoas vão lá em casa para pedir oração, pastor, meu marido, minha filha fala assim, minha mãe está orando. Eu espero, não espera não, eu não sei que hora que ela vai levantar do quarto, porque eu tenho horário para descer, para subir quem tem é Deus. Se coloca de pé. Cadê os músicos? Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não deixa nunca alguém falar para você assim, não, você não vai conseguir. Não, você não pode isso. O que você mais escuta hoje são as pessoas limitando o que você tem vontade de ser, limitando a vontade de você ser alguma coisa na terra, até mesmo dentro de casa. Até mesmo dentro de casa, muitas vezes as pessoas querem nos limitar. Muitas vezes você quer ser um advogado, você quer ser um juiz. Isso é sonho. Mas os sonhos de Deus nunca vai morrer. As pessoas tentam até frustrar. Quantas frustrações eu encontrei na minha caminhada de pastora. Eu trabalhei muito aqui em Campinas, no Itatinga. Não tem vergonha de falar não, na zona mesmo. Trabalhei pregando o evangelho ali. Eu ia com uma búrica, ia tudo fechado. O Senhor já recolheu as 2 mulheres de Deus que trabalhavam comigo. E o Senhor Jesus falava para nós, jejuava 21 dias. E isso, nessa época, meu esposo não servia a Deus. Eu morava no Ouro Verde, no DIC 1. E o Senhor Jesus me levantou. E o Senhor falou para mim, olha, você vai passar, você vai por um lugar assim, 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 e vai ser muita guerra. Eu falei, o Senhor Jesus vai, então eu vou. Se o Senhor estiver na minha frente, eu vou. Mas se o Senhor não tiver, eu não vou. Aí o Senhor falou para mim assim, oh, aleluia, você está com toda a sua armadura. Eu te preparei no deserto. No deserto eu encontrei. Ninguém viu as minhas lágrimas, nem o meu sofrimento. Matei leão e urso. Eu estava lá. Ele estava com você, ele está com você. Aí nós estávamos lá pregando, oh, Jesus é bom. Você que está aí passava aquelas mulheres peladas, seminua, e nós dizendo que Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva. Atrás dessas mulheres, atrás dessas moças que trabalhavam lá, elas diziam para mim assim, olha irmã, a minha mãe nem sabe que eu estou aqui, porque a minha mãe acha que eu estou fazendo faculdade. E aí vinham os homens e falavam assim, não conversa com essas mulheres não, que essas mulheres são crentes. E eu dizia para eles, Jesus entra no seu coração, muda a tua história, muda a sua vida. O seu passado não lembro mais. Agora em diante você será pessoa honrada, vitoriosa e linda, princesa do Senhor. Vão olhar para você, vão dizer, era ela, era ela. Outros vão dizer, não pode ser. Julgaram, humilharam, zombaram, disseram que não
iam conseguir. Nasceu pra isso, não vale nada, desiste disso. São palavras. Aí chega 3 mulheres doidas, chegando e falando: Jesus está aqui. Jesus veio aqui neste lugar para mostrar para você. Mostrou. Ele te salva, te carrega nos teus braços e diz que é filho. Já pensou? Jesus carrega e chama de filho. Isso é para crente e quem crê. Aí chega o dono do bar, chegou o dono da casa das meninas, falou assim para mim e para as irmãs, a irmã Cida e a irmã Antônia, e para mim: sai daí, se não te dou um teco na cabeça. Eu falei: vai me matar mesmo? A hora que ele gatilhou a arma na minha cabeça, as irmãs começou: Jesus misericórdia, Jesus misericórdia. Tremiam tanto. Eu falei para ele: não vai adiantar nada, eu volto para Deus e amanhã mesmo Deus envia outra aqui no meu lugar, se for feita a vontade do Senhor. Se o Senhor te enviou, faça a vontade dele. Se ele te mandou e te deu o espírito de coragem, pregue a verdade, pregue a verdade. Não esconde nada do Senhor, não esconde que Jesus está voltando. Diz a verdade, que não deixe o pecado reinar, não deixe que as ovelhas se dispersam, não deixe que matam as ovelhas, não deixe as ovelhas ficarem pisadas, não deixe as ovelhas sentir dores. Um dia falaram para mim assim: pastora, uma irmã andava comigo, ela falava assim: eu tinha um sonho muito grande, e essa irmã, ela é meu braço direito. Ela diz assim para mim: pastor, a senhora está com vontade de fazer isso mesmo? Tô. Deus pôs no meu coração, braço direito. E eu morava em Jaciara, Mato Grosso. Ela olhou para mim e falou assim: esse sonho da senhora é impossível. Eu falei: sério? Você anda comigo? Sobe monte, desce monte, jejua comigo, está dizendo que não vou conseguir? Dobra aqui o seu joelho que você vai ter que se converter hoje. Aos olhos das pessoas você não consegue, mas nos olhos de Deus você já conseguiu, porque o mundo espiritual está ao nosso favor. O mundo espiritual está ao nosso favor, porque Jó só ouviu falar de Deus. Mas aí Jó, quando ele falou assim: eu só ouvi falar, hoje eu o conheço, aleluia. Apresento-os do Senhor Jesus nesta noite. A nossa atitude de fé, de cristão, de dizer: não, eu consigo sim, porque o Senhor falou comigo. Porque todas as barreiras são quebradas. Esse Deus, ele nunca desiste de nós. Somos nós que desistimos de Deus e dos nossos sonhos. Quando eu falei: eu quero fazer faculdade, fiz faculdade. Ah, eu quero fazer tal coisa. Só não deu para fazer para policial porque eu sou muito nervosa. Então Jesus falou: fica quieta no seu canto, porque o sonho de Deus era outro, não esse. Mas nesta noite eu quero deixar para você, meu amado, você que está na sua casa. Eu não sei a sua luta e a sua dor, mas uma coisa eu sei: o Senhor é de perto, é de longe, aleluia. E Ele sabe o que você precisa agora nesta noite. Não desiste dos seus sonhos, e não desiste do que você tem falado com Deus. Quando você se sentir sozinha, lembra-se que tem um grande Deus que está contigo. Lembra-se que em todo caminho, se você colocar na mão do Senhor, não tire da mão do Senhor. Tudo que você coloca na mão do Senhor, grande Deus, não tente fazer com sua mão, com a sua força. Você vai ficar frustrado e você não vai conseguir. Mas colocando nas mãos do Senhor, você sabe que de nele vem o milagre, vem a cura, vem a libertação, vem a salvação, vem tudo que você precisa nesta noite. Então, um tempo
tempos difíceis que nós estamos vivendo, no tempos que estamos passando, tira o dia para falar com Deus. Ele tem saudade de te ouvir. Você que parou de falar com o Senhor na sua casa, você que parou de orar, você com o tempo, a vida corrida, o povo corre tanto em serviços, o povo tira para tudo, menos para buscar a Deus. Então Deus vai ficando lá atrás. Mas aí quando você pensa que não, Deus ele está com saudade de você. Deus ele está com saudade de te ouvir as suas orações. Quando você orava, quando você sentia a presença dele, quando o Espírito Santo te visitava, quando você tinha sonhos proféticos, quando você falava, quando você começava a falar, o Santo do Santo te envolvia no vento impetuoso do Espírito Santo que soprava dentro da sua casa, soprava os quatro cantos do seu lar. Ele visita você agora, ele visita a sua casa, ele quer entrar. Você tem a chave, você tem a chave da sua casa. Então permite a lava cheia que ele entre agora na sua casa, ele entra na sua vida, ele muda a sua história. Lava cheia. Mulheres que foram frustradas com o seu casamento. O Senhor está me falando que tem mulher aqui que foi frustrada dentro de casa. Tem palavras que dói mais que um tapa. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você nessa noite. Você vai ser curada agora. Você vai ser curada do seu coração agora. Sua alma está ferida. Mulheres de Deus, Jesus está entrando na casa de irmã aqui, ó. Ei, está marchando na sua casa. Seu casamento estava para um fio. Está tendo desentendimentos. Mas o Senhor me mostra que as malas não vão ser feitas, porque o Senhor tem um projeto. Ah, mas quanto tempo o Senhor fala isso? Persevere em oração, guerreia com sua casa. O Senhor tira a sua ferida, a sua dor da sua alma, do seu coração nesta noite. Porque o coração é o que flui toda a vida, o sanguíneo batimento. E nos nervos, no nervo carótico ali tudo. O Senhor Jesus Cristo agora entra dentro de você. E Ele muda a sua vida, a sua história de dentro para fora. O Senhor tira de dentro para fora. Porque começa mudanças. Não é do corpo, não é cabelo, não é roupa, mas é de dentro para fora. A mudança nossa é do nosso interior. Porque aqui do dentro do nosso interior tem que ser moldado, tem que ser tirado, arrancado para fora. Tudo aquela imundície, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos quer nos bloquear, para que nós não podemos ser vencedores. Mas aí o Senhor fala: eu entro aonde que ninguém entra, eu ando na terra que ninguém pisa, eu passo e passeio no lugar que ninguém conhece. Esse Deus, Ele é assim. Aprende, maridos, mulheres, tratar o seu marido melhor. Aprende isso. Não está sendo fácil, mas o Senhor Jesus nos ensina. O Senhor Jesus me ensinou a perdoar um assassino da minha mãe. A minha família cristã diz para mim assim: pastores, você está doida. Você vai na delegacia conversar com o cara que matou a sua mãe, Rosângela. Falei: vou, porque vocês me ensinaram que perdoar é preciso. E se eu subir no púlpito amanhã, eu tenho que levar a santa palavra do Senhor com temor e tremor. Então o sangue que Ele tirou da minha mãe não está nas minhas mãos, está nas mãos dEle. E eu perdoei a minha família, quebrou o vínculo comigo, pastorais. Eu fui dada como doida,
Mas eu mostrei para eles dentro da palavra. Fui ensinada por vocês. Porque Jesus na cruz diz o quê? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aqui tem irmãos que dizeriam, sabe o quê? Eu, se eu encontrasse ele, eu matava. Realidade. Meu esposo não era crente. Ele falava, se eu tivesse na família, fosse minha mãe, eu tinha matado Rosângela. Demorou muito tempo para minha família me perdoar, sabia disso? Porque eu falei para eles, vocês de cabelo branco, falar para mim que eu tô doido, então vocês me ensinaram o quê? Que evangelho que vocês me ensinaram? Que evangelho que vocês me ensinaram? Agora qualquer coisinha, não precisa ser um assassinato, não, eu não perdoo, faz bico. Você está retendo as suas bênçãos. Perdoar é divino, é maravilhoso, porque Deus nos ama. Ah, se Jesus fosse se vingar de todos que humilharam. Por isso que eu subo no púlpito hoje dizendo, eu estou livre para ministrar a palavra do Senhor. Jesus dizendo, pode falar e criticar, eu perdoo da mesma forma, porque o meu intuito é morar no céu de glória que eu vou, e você também vai, aleluia. Não deixa ninguém impedir você, não deixa ninguém impedir você, de você ir para a glória. Não deixa, nem o pecado, nem o perdão. Ah, pastor, é difícil. Sim, é difícil, mas Deus ensina-nos como perdoar. Deus nos ensina e nos prepara o tempo certo, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vai em frente, igreja. Para não vale a pena. Eu parei por causa desse assassinato. Eu não tinha respostas de Deus, porque minha mãe era uma pessoa calma, tranquila, mas meu padrasto era muito ciumento. Não era porque era minha mãe não, mas a bichinha sabia ser bonita. E eu ficava questionando a Deus. Eu casei, minha mãe já tinha falecido. Não demorou, casei na igreja. Fiquei noiva, casei, tudo do jeito que sempre tive o sonho. Mas teve um período da minha vida que 6 meses depois o Senhor Jesus recolheu a minha avó. Aí eu já fiquei guardada pelo juizado de menor, mesmo estando casada. Antes de eu casar, vocês acham que a minha família queria eu e meu irmão para cuidar? Vocês estão achando que a minha família queria 2 de menor para cuidar? Estou falando de família pastoral, estou falando da minha vida. Vocês acham que eles queriam? Não. Isso é porque eu e meu irmão sempre fomos exemplos. Então o Senhor nos ensinou, eu e meu irmão, a confiar só em Deus. Você pode falar, pastor, mas a senhora está falando de laço sanguíneo. É? Cadê Abel e Caim? Cadê a família de José? Eu estou dizendo da minha família pastoral. Quando a gente chegou nesse período, eu falo assim que Deus é maravilhoso. Porque no dia do velório da minha mãe, o Gilberto foi me consolar. Ele já estava de olho em mim. Ele foi me consolar no velório da minha mãe. Aí então eu falo para ele, o meu namoro começou no velório. Porque Deus sabe preparar todas as coisas. Por isso que eu falo, Deus nunca desamparou ninguém. Todo mundo falava para ele assim, nossa, você vai pegar uma criança para adotar, né? Ele tinha 21 anos, né? Eu tinha 15. Fui casar no juizado, fazer aquele exame que a gente fazia na época de virgindade, para ver, né? Porque eu era órfão. O advogado naquela época, hoje nem existe, eu acho que isso mais isso. Mas eu louvo a Deus. E o Senhor nunca me desamparou. E também nunca vai desamparar vocês. Porque você faz a diferença na sua casa, na sua família. As suas atitudes, o seu caráter é que faz a diferença.
Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe. Continua orando por nós.